Fala galera, beleza? Sou o João Vasconcelos, você já conhece. Tô aqui com meu parceiro, Brendo. Se apresentei pro pessoal, Brendo. Fala pessoal, muito prazer em estar aqui participando desse podcast aqui, o meu primeiro também, né? E ainda mais com esse garoto aqui que a gente tem uma admiração extrema aí, desde quando eu entrei no ramo da suplementação. Mas, meu nome é Brendo Salles, tenho 29 anos, sou proprietário da Best Fit Suplementos. Só um adendo, pessoal. Se esse cara tá aqui, tem um porquê, tá bom? Se esse cara tá aqui convidado, tem um porquê. Um porquê que ele pode passar muita coisa bacana hoje pra gente. Só pra te dizer, tu iniciou a primeira loja quando? Dezembro do ano passado. Dezembro de 21. Dezembro de 2021. Finalizou um ano depois, essa mesma loja saindo do zero. Com quanto, cara? $500 mil. $500 mil de faturamento no primeiro ano de loja física. Eu fiz uma pergunta pra ele aqui antes, galera, que eu fiquei besta. Tu chegou a vender em algum momento? Tu era vendedor da loja? Não. Não é nem não, é Não. não. Então ele já abriu com o time de vendas. Não abriu somente ele vendendo. O que foi bem diferente do que a maioria da gente faz. Inclusive eu, né? Diferenciado, no mínimo, o Brendozão aí. Então é o seguinte... Conta aí um pouquinho dessa tua história, porque apesar dele não ter começado vendendo, o Brendo não era um cara que tinha grana pra sair fazendo, não era um empresário que botou dinheiro em outro canto. Ele tem uma história bacana, assim como todo mundo aqui, a maioria veio do zero, só que ele, diferente de mim, não veio de personal trader, mas veio de outro ramo. Conta aí mais como foi de tu começou a vender suplemento, né? Por quê? O comecinho, né? Pronto. Eu sempre trabalhei com vendas. Desde os meus 18 anos, eu fui embora pro Rio de Janeiro. E lá... Mas tu era de onde? Eu era daqui do Ceará mesmo. Fortaleza ou Iguatu? Não, do interior de Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa. Aí foi bater no Rio. Aí fui bater no Rio de Janeiro com 18 anos, porque eu costumo falar que a gente tem algo que motiva a gente. E eu tenho hoje uma irmã com 11 anos, que ela tem síndrome de Down e autismo. Então, quando ela nasceu, eu tinha 17 anos, minha mãe com 41 anos. Então, precisava de ajuda, precisava de alguém ali para estar trabalhando. Fazia educação física, fiz um semestre de educação física, foi. Aí, cara, o que aconteceu? E aí eu tranquei a faculdade, voltei pro interior, morava aqui em Fortaleza. E aí comecei a cuidar da minha mãe até que minha irmã nasceu. E aí em julho apareceu essa oportunidade de a gente tá indo para o Rio de Janeiro. A gente assim, né? Eu namorava com a menina e... ela soltou a ideia, lá no Rio de Janeiro você pode chegar a ganhar R$2 mil. Eu, R$2 mil com 17 anos, caramba, é muito dinheiro, né? Aí eu falei, bora. Vamos morar onde? A gente mora lá na casa dos meus pais. Então, tecnicamente, eu me juntei com essa menina. Tecnicamente. Tecnicamente, né? Me juntei com essa menina, morando com os pais dela. E fui trabalhar. E lá ela trabalhava também no shopping. E eu também já fui logo pro shopping, pra uma loja chamada Taco, que tem aqui em Fortaleza. Roupa. Tá. Moda vender masculina, roupa, né? Isso, calça jeans básica, tipo concorrente da Ering, né? E aí eu passei 2 anos e meio para 3 anos. Depois de lá, a gente... Ganhou os 2 contos? Ganhava bem mais. Aí. Lá era top. Mas assim, lá eu consegui chegar a ser subgerente, aí depois eu terminei o relacionamento, não deu certo lá, ainda fiquei mais um tempo lá, e depois eu resolvi voltar. Aí quando eu cheguei aqui no Ceará, fui trabalhar no Iguatemi, na própria Taco também. Fortaleza. E passei um ano morando aqui, e foi quando surgiu uma oportunidade que, na minha família, eu tenho um tio que ele trabalha com medicamentos, né, representante no distribuidor aqui mesmo no Ceará. Aí ele falou, cara, quiser voltar pro interior, tem essa oportunidade, era pra ganhar até mais também. Massa. Eu com 21 anos, eu falei, Tu tá com quantos anos? Eu tenho 29. Aí eu falei, vamos. Aí voltei pro interior, voltei a morar com meus pais, que até então eu morava sempre ou com um amigo, ou morava só. E desde então passei 7 anos vendendo medicamento. 7 anos vendendo medicamento. Rodava 1.000 quilômetros por semana. Cansou de vender, não foi tu? Foi. Aí por isso tu falou vender? Não. Não, mas eu sempre gostei de trabalhar com o consumidor final, né? Tá ali, trabalhando ali com... conversando, escutando histórias, convivendo, fazendo amizades, que é o que a gente acaba fazendo muito no âmbito de suplementação, né? A gente que tá ativo, né? Hoje tu não é muito mais ativo. Nessa parte, Nessa parte de vendas com o consumidor. E
quando eu resolvi abrir outra loja, foi uma coisa que me marcou muito, porque eu não conseguia me deixar tá lá. Eu ficava, pô, se eu deixar, será que vai dar certo? Será que não vai A dar certo? segunda loja, porque a gente já tá na segunda loja. E E aí quando foi que deu o start que tu, não, só vou sair da representação e vou vender suplementos? eu li um livro, eu não tinha costume de ler, aí eu li um livro do Flávio Augusto, que é um ponto de inflexão. É sensacional esse livro. E aí eu tava numa situação praticamente financeira muito ruim, porque é aquela questão de ambiente. Eu sempre, no interior, não tinha muito o que se fazer, era sair com os amigos, beber Entendi. umas, ir pra festa e tal. Então eu sempre gastava tudo que eu consumia de dinheiro assim. Meus pais moravam ali também, era tranquilo. A gente sempre se ajudou, mas eu não tinha responsabilidade. Então, quando eu li esse livro, eu vi a história do cara saindo da periferia do Rio de Janeiro para Pegava ônibus, começar falava algo do antes. zero assim, e hoje ser um bilionário. Eu falei, cara, se ele pode, eu sei que também posso, e comecei a procurar meios de ganhar mais dinheiro. E aí foi onde veio o empreendedorismo, né? Falei, cara, eu preciso colocar um negócio. Só que durante esses anos que eu trabalhei, eu também fui juntando grana e tinha um carro. E aí eu falei pra minha mãe, né? Minha mãe até ficou assim, eu vou vender meu carro e vou abrir um negócio. Ela, que negócio? Eu não sei. Ah, Aí eu vou pensar. E aí eu, sempre como eu viajava muito, via muitas cidades, e eu conversava com muita gente, aí eu falei, o que que eu gosto de fazer? Aí eu falei, pô, eu gosto de treinar, eu gosto, né, tomo suplementos sempre. E aí eu tenho um grande amigo, que é o Arthur Carneiro. uhum. Na época ele tinha 4 lojas de suplementos. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, eu tô pensando em abrir um negócio. Aí ele, o quê? Aí eu falei, então, eu tava pensando em botar uma loja de suplemento. O que que você acha? Ele, cara, eu vivo disso e tal, e deu todo o conselho dele. Mas eu nunca que eu ia chegar perto de uma região dele, né? Porque como o Monsenhor Tabosa é perto da cidade dele, eu Uhum. não iria abrir na minha cidade. Aí ele falou, tu vai abrir aonde? Eu falei, também não sei. Aí ele, então, quando tu souber, tu vem aqui que a gente conversa. E aí eu fui rodar, vendendo medicamento, passei 2 anos Foi, analisando, demorou 2 anos para poder essa conversinha, para para poder poder começar. E aí eu fui estudar, fui ler livros e fui se tentar se preparou. preparar mais. Como eu era uma pessoa muito compulsiva, então Era ou é? eu era, Muito, melhorei mais, muito bom. melhorei mais. Quando eu li um livro que era O Segredo da Mente Milionária, eu comecei a ver o que realmente eu estava errando. Então, quando veio a pandemia, eu comecei a ganhar mais dinheiro por O conta de remédio vender vendeu um mais. remédio. Comecei a vender mais. E aí, se eu tivesse com a mesma mentalidade de antes, eu tinha Tinha gastado gastado dinheiro, né? tudo que eu tinha ganhado. E aí foi onde eu me estruturei e fiz um curso de finanças, porque se eu abrisse uma loja, eu iria querer gastar o dinheiro da loja achando que era meu. Entendi. Que eu via muito isso no ramo de medicamento. Era? É, porque assim, eu vendi um medicamento hoje, o cara pagava com 60 dias. Hum, Então, o cara vendia o medicamento amanhã. E aí o cara já poderia usar o dinheiro. Aí muita gente se fazia embolava. viagem, comprava carro e assim foi. E eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Então, eu costumo falar que antes de a gente saber para onde a gente quer ir, a gente precisa saber para onde a gente não quer ir. Que assim a gente consegue errar Pegou menos. aí? A gente consegue errar menos. E uma coisa que eu aprendi muito nessa questão de network, fazer amizades, é de que a gente consegue aprender muito com os erros dos outros. E às vezes a pessoa tem um receio de perguntar, pedir uma ajuda, e eu não tive com o Arthur. Sempre falei, pô, Arthur, se você puder me ajudar, aí ele, não, posso na hora. E aí foi onde ele me disse, cara, compra isso aqui que sai mais, isso aqui sai menos. Então eu evitei de errar, de fazer um estoque errado, e vendi meu carro. E assim, voltando rapidinho, a questão da loja, né? Por que que eu fui para Tauá? Porque eu não era de Tauá, né? Meu pai tem família em Só Tauá. te pra falar uma coisa, Ah.
esse foi o primeiro cara, pra mim, ó, foi o primeiro cara que eu conversei que abriu uma loja de suplementos e antes de abrir a loja de suplementos se aconselhou, estudou e falou e percebeu onde é que os outros não queriam errar. Primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que eu não conheço outra pessoa que fez isso no nosso ramo aqui. Não conheço. Todo mundo começou na tora, na doida, errando, se lascando, gastando dinheiro que não devia, comprando errado, se embolando com boleto. Não conheço uma pessoa assim. Talvez por isso que o cara, no primeiro ano da loja dele, conseguiu faturar 550 mil no ano. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Eu já fico esse primeiro insight aí para vocês. Fala aí porque foi pra Tauá, jovem. Então, como eu viajava muito, e eu comecei a analisar cidades, e eu sempre fui muito didático de ficar conversando, né? Então eu sempre perguntava, eu nunca tive vergonha. Cara, tu compra suplemento aonde aqui? Eu compro na farmácia. Cara, tem uma loja de suplemento aqui? Cara, tem pesquisa de mercado na tora, olha aí como é que se faz. Tem um ali. Aí eu, beleza, onde? Tal lugar. Pronto, passava em frente, eu olhava, eu falei, cara, aqui não é da forma que eu quero. Então dá pra mim poder chegar aqui bem. Tem quantos mil habitantes? Tem tanto. Eu falei, beleza. Aí eu tenho outro amigo, que ele tem uma loja de suplementos em Quixadá, com a mesma quantidade de habitantes. Eu falei, cara, tu fatura quanto aqui? Aí ele fatura 80 mil. 70, 80. Aí eu, beleza, então eu consigo faturar 70, 80 lá também. É a mesma quantidade, eu não posso. E aí eu fui dar uma volta, na época em julho, e eu não tinha vendido meu carro. E eu não achava ponto, e eu falei, não, vou logo vender meu carro e dá certo. Não consegui vender o carro, não. Passei 2 Qual era o carro? meses, era um Corolla 2019 na época. Rasgado. Mas garotão. Solteiro, né, na época. Tranquilo. E aí eu não conseguia vender o carro. E eu falo assim, né, por eu não ter conseguido vender o carro, eu consegui o ponto estratégico. Porque o ponto estava alugado na época. E aí quando eu vendi o carro, na outra semana eu achei o ponto que o cara tinha saído 2 dias antes. Então se eu tivesse vendido em julho, eu tinha achado qualquer ponto e talvez não, como as coisas acontecem, não né? seria o ponto ideal, né? Então, quando eu achei o ponto fechado, eu chamei o corretor lá do cara. O cara, não, eu tô sem a chave. Eu falei, não, tem como só abrir rapidinho, era uma portinha no meio. Aí quando ele abriu, eu olhei assim, tá bom, eu quero esse ponto. Aí, não, mas eu vou abrir, não, eu quero esse ponto. Eu gostei do lugar, estratégico, não era no centro, então para estacionar era melhor. É Então, importante para ti o local do ponto? Sim, a praticidade eu acho importante, porque eu me coloco no lugar. Quando eu vou atrás de um produto, até estacionar, eu já não vou, já evito. Então, aonde eu coloquei a loja de Tauá, era só você passar na avenida, parar o carro, entrar no carro. E hoje essa loja, a venda é mais presencial ou a venda é mais de delivery? A venda é muito mais presencial. Muito mais presencial. Muito mais presencial. Tanto tem quantos habitantes lá? Lá tem 60 e pouco. 60 e poucos mil. Cidade pequena. É. Então faz sentido ser mais presencial, sim. A galera é próximo e tal, tem tudo isso daí, né? É tudo perto, né? Então, é tudo perto. E muita gente, quando a gente colocou a loja, em mais ou menos uns 3 meses depois, a rotatividade ficou muito maior. A gente, de 50 clientes, 100 foi para 300 em 3 meses. Porque já teve caso de uma pessoa comprar o suplemento no outro canto e levar lá para perguntar se era bom o produto. Que não confiava. E assim, por saber que a nossa loja já era bem mais específica, só a questão de suplementação. É porque o cara comprava uma farmácia, talvez. Exatamente. Entendi. E aí, vinham perguntar. Tinha outra loja na cidade física, assim? Lá tem 3 lojas com a minha. Entendi. Tem 3 lojas com a minha. Mas a minha, eu fiz totalmente diferente, fiz um layout diferente. Tu já começou a investir do quanto, Breno? Tu se lembra? Lá eu investi 60 mil. Um valor considerável. Outro diferencial. Eu comecei com 3 mil conto. Não. Então assim, o cara já tem uma grana, deve ter começado com a loja bonita e tal, deve ter sido impactante na cidade. Poxa, loja massa, com estoque bacana, né? Assim, o que eu costumo falar?
Tem amigos que perguntam, pô, cara, eu queria abrir uma loja de suplemento, o que é que você me aconselha? Hoje eu falo assim, cara, eu vou com 2 pés na porta. Então, se tu não tiver com 100% ali focado naquilo que tu quer, é melhor não E esses seguir meu 60 mil tu conselho. tirou da onde? Eu vendi o carro e comprei o mais barato. Eu achava que 40 e pouco mil dava, e aí não deu. E aí eu peguei um empréstimo de 20 e poucos mil e papoquei o Começou restante. com 40 e pouco, um empréstimo de 20 e pouco. Quanto foi que tu comprou de estoque? Tu De se lembra? estoque eu comprei 35. 35. O resto foi de De estrutura, estrutura. computador e tal. É. Começou com quantos metros? Com quem lá na loja? Quem é que Eu e uma menina lá que eu também saí perguntando na academia. Pô, tem alguém pra indicar? Tem alguém pra indicar? O cara tem essa pessoa aqui. E aí eu conversei e falei, pô, eu preciso de alguém, eu não posso começar só. Então, Ó, que mentalidade. Preciso de alguém. Eu não posso começar só. O quanto você tem perdido, deixado de crescer, porque ainda tá naquela cabeça de eu não quero contratar ninguém que é custo. o custo pra mim é o menos que eu penso, principalmente no começo. Eu penso nessa questão de a gente agregar valor ali, no estudar, né? Se capacitar de estratégias que a gente possa ser um diferencial. No primeiro, e tu fazia o que nessa época na loja? Porque se ela vendia, tu fazia o quê? Eu, assim, quando a gente iniciou, eu sempre fiquei dentro da loja e fiquei conciliando com medicamento ainda. Não quis Não sair, largou não, 100% não o quis outro. sair, O outro porque ponto era como se fosse a segurança ali, isso, né? Ó, meu, se der merda aqui, eu tenho outro, né? mas ó, o que é interessante, quando eu abri a loja, eu tinha feito uma estrutura boa, tinha comprado estoque, né, correto, tudo certinho. E no dia que eu inaugurei, na segunda-feira, Hum, dia 6 de dezembro, eu vendi R$ 300 no dia da inauguração. top. Foi melhor que eu, que vendi 15 Pronto. reais. Mas nessa hora, eu automaticamente eu me desesperei, Ixi, sabe? bateu? Bateu. Eu fiquei assim, agora eu me lasquei. Me lasquei muito. Foda. Porque assim, quando você resolve fazer uma coisa, né? Tomar uma atitude dessa, que você tá arriscando praticamente tudo, porque eu vendi o que eu tinha, né? Empréstimo. Fiz um empréstimo. Por mais que eu tivesse meu emprego, eu tinha que trabalhar muitos anos para repor tudo que eu tinha, né? E uma coisa foi minha mãe ter falado assim: Brendo, se der errado, você vai voltar aqui para casa e vai ser do jeito que a gente quer. Porque minha mãe sempre quis que eu fosse funcionário público, estudasse, né, fizesse faculdade, e eu nunca quis ir por essa área. E aí, quando ela disse isso, eu falei: não vai dar errado, vai dar certo. Aí, na hora que eu me peguei naquela situação, no mesmo dia, assim, eu acordei e falei, cara, não vou pensar dessa forma, não. Tem que ser diferente. E aí eu vendi R$ 3.000 no outro dia. Só por causa da mentalidade, né? Sim. Aquele primeiro medo e depois deve ter dado o gás, né? É. Aquela história da conta pra pagar que bate, né? O Sim. medo, né? Porque assim, eu ia estar desanimado, ia atender desanimado os clientes. Sério? Não, eu ia atender se eu tivesse, iria, né? se eu tivesse continuado. E eu ia transparecer esse sentimento. E eu não podia. Era algo que eu estava decidido. Então, depois a gente começou a vender e a gente foi crescendo. E no primeiro mês, você lembra quanto foi que tu vendeu? 15 mil. 15 mil em dezembro, aí a gente foi para 20 em janeiro e fomos para 22 em fevereiro. E aí, por coincidência, assim, né, por ironia, em março eu fui demitido, porque eu comecei a focar mais no suplemento e focar menos no medicamento. Eu deixava de viajar algumas semanas, ficava ligando para alguns clientes para tirar pelo telefone, não fazia visita presencial. E depois que eu fui demitido, não tinha mais aquela segurança. E aí foi onde eu fiquei 24 horas dentro da loja. Terminava de almoçar, voltava. E aí foi onde a gente vendeu 33 mil. De um mês pro outro. Tipo assim, não tem mais de onde tirar, ou dá certo ou dá certo. E aí de 22 mil a gente foi para 33. Aí fomos para 35 em abril. E aí por uma casa assim, do destino assim, aconteceu que a menina resolveu sair por problema de saúde da mãe dela. E aí eu contratei hoje o cara que é o meu gerente. Ele era cliente da loja. Massa, isso aí. A gente acordava às 5 e pouco da manhã para assistir lives no Instagram.
trocava ideias de livro e gostava muito de ler, então... Mesma visão, assim, Mesma alinhado, né? Mesma Sim. pegada. E aí, quando eu fiz a proposta pra ele, eu falei, cara, tem quantos anos? Ele tem 19. Tu trabalha? Ele, não trabalho. E aí, tem vontade de trabalhar aqui? Aí eu pago X e tem possibilidade de a gente crescer. Aí eu mostrei o que eu queria, mostrei que eu queria abrir uma outra loja. Aí ele, cara, eu quero sim. E aí a gente começou do zero. A gente começou realmente... Massa. Galera, primeiro, né, mano, eu queria te dar parabéns mesmo, porque, tipo assim, sério, primeiro cara, no primeiro ano de loja que eu vejo, fala assim, eu acordei 5 horas da manhã pra ver live, pra ver não sei o quê, pra estudar. Nem eu demorei muito tempo, mas também foi minha virada de chave quando eu comecei a ler livro, quando eu comecei a estudar, porque, meu irmão, às vezes, galera, num livro, às vezes numa live, tu pega uma chave, um código que o cara faz ir para outro level. E só tem noção quem faz isso. Porque a gente não tem muito costume de fazer. Então, você que tá assistindo agora também fala, ó, o cara tá falando isso aí, não tem nada a ver. Tá aqui a prova, bicho. Primeiro ano o cara vendeu 550 mil. E eu, com certeza, tu acha que o quanto tu atribui, mano, essa tua mentalidade de aprender para crescer como um fator determinante? Assim, se fosse falar de 0 a 10, quanto isso tu acha que foi importante? 10. Porque se eu não tivesse estudado, não tivesse mudado minha mentalidade, eu estaria na mesa do bar, bebendo final de semana, com a mesma turma e fazendo as mesmas coisas sempre. E cadê essa turma? Então, fazendo a mesma coisa sempre, bebendo todo final de semana e que nem contato eu tenho mais hoje. Isso é difícil, galera, porque se teus amigos hoje eles te fazem ficar no canto que você está, te fazem se lembrar sempre que você se encontra com eles, é para falar do passado, daquele negócio e nunca falam do futuro, isso pode estar te impedindo de evoluir. Meu irmão, que história top, né? E aí o Brenduzão hoje abriu a segunda loja há um mês, com os mesmos desafios, com as mesmas coisas e... Já pensando na terceira loja. Aí a gente pensa, como é que ele tá controlando tudo isso? Uma coisa que eu queria te perguntar é como é que tu faz para controlar estoque, como é que tu faz para controlar quanto tu vende, porque tem gente que tá assistindo aqui agora, eu tenho certeza, assim como eu, não sabia nem quanto vendia no mês, quanto sobrava. Como é que tu faz para controlar isso daí? Eu costumo falar, Joel J costuma falar, pessoas precisam de pessoas. Então, desde quando eu resolvi abrir a loja, eu fui atrás de pessoas para me ajudar. Então, eu fui atrás de uma equipe de marketing, porque eu não sabia fazer um trabalho legal de marketing, eu não sabia fazer design. E aí resolvi achar, tinha um amigo já que ele trabalhava com isso, então eu chamei ele a gente fez a logo tudo junto e tá comigo até hoje. Chamei contabilidade, falei, cara, me ajuda na contabilidade, emitir nota, fazer isso. A gente começou com o MEI, 3 meses depois estourou o MEI, aí foi retroativo, aí foi pra ME, aí ela, estourou já de novo. Cara, a gente precisa comprar moto fiscal, fazer isso. Eu nunca ia saber fazer essas paradas. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que a galera tem muito medo, assim, mano, de custo, Sim. tá? Quando foi que tu começou a tirar dinheiro da loja? Não tirava. Todo o dinheiro que eu pegava, eu pagava meus custos, né? Mas... Custo pessoal teu? Sim. Então tu tinha como se fosse um salário teu. Eu gasto isso aqui por mês meu, eu tiro. O resto eu não tiro. Mais ou menos. Assim, minha contadora até brinca comigo, né? Que eu sou meio atropelado nessa questão de ser compulsivo, essas coisas, né? Então não tinha muito controle. Eu sabia que eu tinha a minha responsabilidade de pagar os boletos e eu sabia que eu não poderia gastar mais do que... Foi muito parecido comigo. Eu não tinha um salário fixo, eu não tinha nada nessa época, mas eu sabia que eu não podia gastar muito. Eu sabia que o que eu gastava era pouco em relação ao que sobrava. Era mais um feeling. Assim, foi mais ou menos assim contigo? Sim, foi. E aí, eu sempre deixava, vamos supor, pelo sistema, que muita gente às vezes evita, né, de pagar um sistema bom. Pelo sistema eu conseguia ter essas métricas do que eu estava comprando, o preço de custo e sabendo o quanto eu estava vendendo. E aí teve uma época engraçada que eu cheguei a dar 8 mil reais de desconto um mês, sabe? E eu pensei, caramba, velho, deu 8 mil reais de desconto. Eu falei, não tá certo isso. Preciso melhorar essa
Ser minha comunicação e organizar e que fique bom pro cliente, fique bom para mim. Uhum. E aí, um mês que eu dei menos desconto foi o mês que eu mais vendi. E assim, Top. a gente começou a organizar isso e começamos a ver esses indicadores Mas também. isso tudo por causa que tinha número, tinha dado, Tinha dados. A gente sempre teve o sistema e quando precisou ir pro sistema da Cefaz, que o nosso não emite nota, Qual é o teu? o Nex. A gente tem o Nex, que inclusive é que o Arthur usa, né? Então eu sempre me espelhei muito na forma que ele usava, porque assim, se um cara hoje tem 5 lojas e tem um faturamento aí extraordinário. O Arthur é um parceiraço também aqui nosso, o cara que começou também lá de baixo. Hoje já tá abrindo uma academia, Sim. o cara monstro lá de Sobral. Sinistrão. E uma história interessante, que eu sempre falo dele, porque teve uma época que ele chegou pra mim, a gente sempre foi muito amigo, e ele, cara, eu queria achar pessoas que resolvessem abrir em 5 anos da sua vida ali, abrir mão de 5 anos da sua vida pra focar em crescer, mas eu não consigo achar. E eu escutando isso, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E ele, 5 anos depois, 5 lojas. E aí foi depois de 4 anos que eu resolvi começar a mudar. Foi quando a chave dele já tinha virado, a minha foi virar 4 anos depois. A minha foi alguns anos, porque eu fiquei aí naquele tempo, personal e vendendo. Até eu decidir, eu não sou mais personal, eu vou vender suplementos, foram uns 4 anos, porque ali eu brincava de vender. Não, não, agora vai. Aí daquele momento, daqui pra cá que eu decidi, não é isso que eu quero, que eu foquei mesmo, aí pronto, aí 6 anos tô aqui, puf. E eu ouvi tua história que tu não concluiu, né, o TCC? Não, teve uma história legal, porque ficou, nessa época dos 6 anos, faltava eu fazer o TCC 2, que eram 6 meses pra eu me formar. E ele me decidiu, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero vender suplementos. E aí era namorada, era mãe, era amigo. Termina, meu amigo. Eu só vi na minha cabeça o tempo que eu vou perder pra fazer essa monografia. Eu podia estar vendendo tanto. Eu não quero mais pra minha vida. Jubilei. Mas tô aqui. Mas tô aqui. Cara, que massa, que massa. Se tu pudesse, Breno, falar aí pra galera que tá começando agora. Se abre loja, se não abre. Se o cara tá com uma dúvida hoje, se eu abro uma loja física ou se não abro, o que você falaria pra esse cara? Se for para começar do zero, tem que colocar realmente o 100% nisso. Eu decidi viver disso. Cara, então eu tenho certeza que dá certo. A partir do momento que o cara, vou abrir uma loja porque tá dando dinheiro, dificilmente dá certo. É a mesma coisa de um vegano querer abrir uma hamburgueria porque tá dando dinheiro. Num curto prazo pode até dar dinheiro, mas no longo prazo a conta não vai fechar, porque você não acredita naquilo. Então, assim, abra organizado, abra algo realmente diferente. Teve um amigo que ele tem loja e tem 3 tipos de barrinha. Eu já cheguei em loja querendo comprar uma barrinha e eu ter 3 opções. Pra mim, não. Eu tenho... tem quantos sabores? Tem 12? Pronto, pois me dê as 12. Porque eu dou a variedade pro cliente escolher. E quando a gente... No medicamento é assim. O cliente chega, procura um produto, não tem, o cara acha em outra farmácia, ele vai comprar na outra farmácia novamente. Percebi uma coisa. Eu tive agora, em janeiro, Belém, e o maior cara de lá, que ele tem 3 lojas, aquele cara lá, Oi, a loja, top. ele veio e cresceu muito por causa que ele também é representante de remédio. Que massa. Só que ele trouxe os cases de farmácia, a parte estrutural, para o negócio de suplementos. Que querendo ou não, tu acabou de dizer que tu fez praticamente a mesma coisa. Tu via como é que era na farmácia, via os erros que acontecia e trouxe para o mundo de suplementos. Então, além de tu estudar, que eu percebi, foi que tu viu de outro mercado como é que era. Diferente de mim e da maioria dos lojistas de suplementos que não tem um referencial, simplesmente gostam.
Simplesmente gostam de vender suplementos, gostam de tomar, gostam de malhar e abre sem referencial nenhum. Então, mais uma coisa legal de ti é que tu tinha, além do estudo, tu tinha um referencial. Tu tinha do que não fazer, mas baseado num mercado diferente, cara de farmácia. E muito indiretamente, né? Porque tu falando assim, eu não tinha parado pra pensar que eu acabei puxando, né? Mas tu nunca abriria uma loja sem um sistema. Não. Mas todo mundo que vende suplementos abre uma loja sem sistema. Por quê? Porque nunca parou pra pensar que uma loja tem que ter sistema. Eu era assim. Eu fazia no papel. Então, porque tu já era acostumado a trabalhar em locais que tinham sistemas. Verdade. Tá entendendo? Tu já era acostumado a passar. Aqui, às vezes, é difícil fazer um vendedor passar um produto no sistema, porque ele não gosta, porque ele não é acostumado. Tu já introduziu desde o começo isso na tua loja. Também acho que é um diferencial grandíssimo. E assim, hoje eu tô com um funcionário novo, né, no Iguatu. E... Da segunda loja. Da segunda loja. E esses dias a gente tava conversando, sabe? E eu falei pra ele, né, contei minha história, falei dos livros, né, o que fez a diferença em mim. E o cara, não dificilmente eu leio o livro. Isso é o normal, isso é o comum, justamente. Isso é o comum. E eu falei, pô, agora você vai ler. Entendeu? Pô, eu tenho um estante aqui cheio de livros e tu não vai ter a iniciativa pra ler. Então, assim, pra uma pessoa crescer comigo, e pelo que eu percebi, a gente só consegue crescer realmente com os hábitos bons. A gente vê os cases do mercado, anda com pessoas do mesmo nível. Então... Você sabe, o Breno faz parte do grupo nosso, né? Mais exclusivo, de mentoria aí. E é mais ou menos isso que ele tá falando, né, bicho? É tá com os caras mais diferenciados para poder a mentalidade andar junto. Justamente, porque se o cara não tá, pelo menos, tentando querer crescer também, porque... A gente, às vezes, tem aquela cabeça de funcionário, pô. Não, eu vou fazer só o que me pago e pronto. Cara, esse cara que tá trabalhando comigo, ele não dura muito tempo. Porque se não entregar mais, se não der o sangue, às vezes eu saio às 7 horas da noite, 8 horas, eu não obrigo a ficar. Mas se ficar, eu vejo o que o cara tá fazendo ali e eu realmente chego junto. Eu cheguei pra ele adora videogame. Aí eu falei, cara... Tô abrindo essa loja aqui agora e eu quero chegar no faturamento de 1.200.000 no final do ano. Se a gente bater, eu te dou um PS5. Aí ele olhou assim, mesmo? Eu falei, pô, se a gente bater, vai me ajudar? Aí ele vou. Então pronto, fica com sangue nos olhos e aí a gente chega junto. Irado. Que é tipo assim, né? Que é o negócio do ganha-ganha. Entender que o cara tá lá pra trabalhar pra você, mas você tem que retribuir pra ele. Cara... Muito massa, muito top, muito beleza. Você quer deixar uma coisa pra gente finalizar aí pra galera? Leiam livros, façam curso, procure se captar, como é a palavra lá? Capacitar. Capacitar melhor. E eu vejo que você é um cara que sempre tá lá no G4, lá em São Paulo. Né? Então, é um cara que hoje é referência para muita gente e ele continua buscando melhorar, crescer, evoluir. E tem a frase que eu gosto, que tem lá no meu perfil, que quando você não tem uma referência, torne-se a referência. Seja a referência para outras pessoas. Eu acho que vai fazer um diferencial muito grande na vida delas. Parabéns pela sua trajetória, man. Você ainda vai ser referência aí pra muita gente aí, quando você tiver com as suas 5, 10 lojas aí, vai ter uma franquia BS Fit. Amém. Bom, galera, esse aqui foi o nosso canal hoje com o Bredão da BS Fit. Espero que vocês tenham gostado e aguardei que vai vir muita coisa mais top. Deixa aqui nos comentários qualquer coisa, segue o cara, segue a loja dele pra você aprender e até a próxima. Valeu!